Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais informações importantes de prevenção, bem-estar, qualidade de vida. Eu sempre brinco, né? Não casou com cirurgião plástico, tenha um como seu melhor amigo ou fica aqui no meu Instagram que você vai conhecer especialistas que trazem temas importantes, que você pode tirar suas dúvidas. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante da cirurgia plástica e que acomete pessoas que são cirurgias reparadoras e algumas que são as cirurgias que são restauradoras. Eu vou conversar com o Dr. Luiz Felipe Max. Ele é médico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o que é muito importante a gente ressaltar, que a informação tem que ser com responsabilidade. A gente sabe que as redes sociais ajudam, mas aqui não é a Duda, aqui é o médico que fala com vocês. Vamos lá? Tudo bem, doutor Luiz? Olá, Duda, como vai? Tudo bom? Tudo ótimo, prazer em recebê-lo aqui no meu Instagram para falar de um tema importante que são as cirurgias reparadoras e reconstrutoras. Perfeito. Doutor, para a gente começar, e até para quem está em casa entender, porque fala de cirurgia plástica, então eu sei que o senhor é um especialista que faz diversos tipos de cirurgias e tem a cirurgia reconstrutora e reparadora. Explica para a gente qual é a diferença desse tipo de cirurgia primeiro. Existe uma diferença que muitas vezes a gente não consegue determinar exatamente o limite entre aquilo que é estético e aquilo que é reparador. Eu gosto muito de usar o exemplo, por exemplo, de um nariz que seja muito grande, muito torto, muito deformado. Quando a gente vai fazer uma cirurgia nesse nariz, numa mocinha, isso é somente estético? Isso é reparador? Então, a gente tem uma linha que é muito tênue entre o que é reparador e o que é estético. Porém, a gente utiliza o termo reparador, o termo reconstrutor, de maneira bem exata naquilo que é determinado principalmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e que os planos de saúde ou mesmo o SUS acabam aceitando como 100% de reparador. De Então, reparador, o SUS, eu gosto dessas informações, doutor, porque a gente tem um público aqui que nos acompanha e que muitas pessoas dependem do SUS. Então, quando a gente fala de procedimentos, eu sempre gosto de falar, tem o procedimento particular, mas e no SUS? Como funciona? Então, é possível ter 100% de reparadora pelo SUS? sim, as cirurgias reparadoras, principalmente aquelas que são as cirurgias plásticas feitas para reconstruir um membro perdido, né, ou um órgão como a mama, por exemplo. Eu ia dar esse exemplo do câncer de mama, né? É provavelmente o exemplo mais comum, porque o câncer de mama acomete até 1 a cada 8 mulheres ao longo da vida. Então, provavelmente, algum tipo de reparação naquela mama acometida pelo tumor vai ser necessária e o melhor médico para fazer isso, sem dúvida, o mais habilitado é o cirurgião plástico. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, o que existe, que não há nenhuma dúvida em relação a você fazer uma cirurgia plástica 100% coberta ou pelo seu plano ou pelo SUS, são nesses casos, como os tumores. Então, tanto os tumores de mama, como os tumores de pele. Então, nós temos diversos tipos de câncer de pele que acometem a população, ainda mais num país que tem muita incidência solar, como o Brasil, então esses tipos de câncer são mais comuns. E nós temos as anomalias congênitas, né? Aquelas deformidades que já nascem com a pessoa ou que vão se desenvolvendo ao longo da vida, e que o cirurgião plástico sempre tem que buscar a reconstrução da forma. É isso que significa plástica, é forma. Entendi. Mas Então, na também verdade, pensar... só para esclarecer para quem está nos acompanhando, a reconstrutiva, a cirurgia que vai reconstruir, por exemplo, o senhor deu o exemplo da mama. E acredito que por este motivo, e eu converso com vários profissionais, que vocês trabalham muito em conjunto com o oncologista, porque às vezes o procedimento, inclusive, é necessário acompanhamento do cirurgião no momento de cirurgias com o oncologista, inclusive. Essa informação procede? Sim, sem dúvida nenhuma. No caso de câncer de mama,
geralmente, o profissional que vai fazer a retirada do tumor não é o cirurgião plástico. Sim. É a equipe da mastologia. Então, o mastologista efetua a retirada do nódulo, do tumor, e a nossa equipe, entra na sequência da cirurgia da retirada da mama inteiramente ou parcial, depende do tipo de cirurgia, e nós efetuamos daí sim a reconstrução. Doutor, agora nessa reconstrução, tem várias formas de fazer reconstrução e a gente sabe que até com tecidos do próprio corpo, né? Que podem ser feitos, por exemplo, a mama, a auréola da mulher. Eu já vi, obviamente, cirurgias que a gente olha e não ficam realmente com resultado, dependendo, eu não sei se depende do tipo de câncer, até quanto se alastrou, quanto removeu, ou não, de repente foi um trabalho do profissional, mas é possível devolver a forma, eu não diria que natural, mas devolver realmente a mama da mulher, para que devolva a vaidade, que mexe muito com a autoestima, né? Sem dúvida, a mama é um órgão que ele é um símbolo para a mulher, né? Um símbolo da feminilidade. Então, uma das minhas especializações é em reconstrução mamária, então eu lido muito com esse público. E a gente sabe que devolver à mulher o formato, né? Muitas vezes até a gente consegue, no momento de simetrizar, da outra mama ficar mais parecida com essa, consegue até um resultado melhor do que estava antes, né? Porque naturalmente a gente já tem uma diferença de uma mama para outra. Naturalmente já não é igual, né? Então 100% das vezes é diferente. é verdade. E aí, Então, neste caso, vocês entram no processo cirúrgico para fazer a parte reconstrutiva. E como que funciona? Pode usar prótese de silicone, não usa prótese de silicone, usa tecido de outra região do corpo. É esse procedimento que seria a reconstrução? exatamente. Para o caso específico da mama, a gente pode sim utilizar o tecido da própria paciente, não necessariamente com uso de prótese. Uma das técnicas que a gente utiliza muito é o retalho abdominal. Então, a parte inferior do abdômen, que a paciente geralmente tem algum excesso de gordura, de pele, a gente utiliza com um retalho muito delicado para transpor para a região da mama, geralmente quando se retira a mama toda, e a gente consegue um volume bom, um formato bom, e eventualmente precisa também simetrizar o outro lado, né? Sim. Também dispomos das próteses, né, de silicone, que nos auxiliam muito nesse processo de reconstrução mamária. Então, utilizamos bastante também as próteses mamárias, com ou sem a utilização de retalhos. Eventualmente, a gente precisa pegar um tecido da própria paciente para recobrir essa prótese. Outras vezes, somente a prótese. Então, são várias as opções que a gente tem e depende de cada caso específico. Cada paciente vai ter uma indicação precisa para o tipo de reconstrução que será melhor para o caso dela. Doutor, agora a gente está falando, citando a mama como um exemplo mais comum para quem está em casa compreender o que é a reconstrução. Mas isso acontece, por exemplo, em caso de queimados também, pessoas com queimaduras, ou, por exemplo, uma pessoa que sofreu algum tipo de acidente. É nesse tipo de reparação, de reconstrução que atua um cirurgião plástico? Sem dúvida, é uma atuação amplamente conhecida do cirurgião plástico no caso das queimaduras, né? Infelizmente, nós somos um dos países que mais tem uma incidência, uma prevalência de pacientes queimados, infelizmente. Por que isso? Por que nós somos um país que temos muitos casos? São muitos casos de negligência e irresponsabilidade com o uso dos inflamáveis. Então, infelizmente, nós temos alguns casos em que as pessoas não se dão conta de que utilizar o álcool, o querosene, algum líquido inflamável de maneira irresponsável. Infelizmente, nós temos muitos acidentes domésticos também, com muitas crianças acometidas. Então, infelizmente, eventualmente, crianças que não tiveram uma supervisão adequada acabam tendo acidentes
Você sabe que eu conversei outro dia, fiz entrevistas, né? Eu falo de tantos temas, e um dos temas que nós já falamos foi realmente nas férias das crianças, o quanto é importante os pais ficarem atentos, porque as crianças realmente, na época de férias, piscina, o número de afogamentos aumenta, de queimados. Então, eu procuro realmente sempre trazer isso, porque realmente tem relevância essa preocupação dos pais, ou da babá, ou de quem está cuidando da criança, para que evite esses acidentes domésticos. Agora, doutor, eu tenho uma dúvida. A gente está no momento de pandemia, a gente está no momento de isolamento social, no momento em que a gente está fazendo essa entrevista hoje, e a gente torce para que tudo melhore, que gradativamente as pessoas voltem à vida normal. Mas falando no momento de pandemia, de isolamento, como funcionam as cirurgias na sua atuação, por exemplo? Porque a gente sabe que muitas cirurgias estão sendo, que estavam agendadas, estão sendo prorrogadas, hoje está sendo feito aí uma avaliação realmente do melhor momento para retomar essa cirurgia. E nesses casos, como funciona, doutor? Porque os seus casos têm casos que são mais graves, né? Sem dúvida nenhuma, existem casos que você não pode aguardar mais de que 2, 3 semanas para você intervir. Então, os casos oncológicos, logicamente, tem que ser avaliado individualmente, mas a maioria dos casos oncológicos na plástica, a gente tem um limite máximo de 2, 3 semanas para poder intervir. Então, os cânceres de pele, as reconstruções mamárias, são cirurgias que praticamente não foram canceladas nesse período de pandemia. Mas esse procedimento, neste momento, ele é realizado... o ideal é que seja feito no hospital, certo? Sem dúvida. Não é feito em clínica esses procedimentos, doutor? Eu sempre quero falar isso, porque a gente já viu muitos casos de, inclusive, óbitos, né? Por irresponsabilidade profissional. Eu não vou chamar de cirurgião plástico, eu vou chamar de irresponsabilidade profissional de pacientes que acabaram fazendo procedimentos em clínicas. Esse procedimento não é feito em clínica, em hipótese nenhuma? As cirurgias plásticas, elas são divididas, como toda cirurgia, em porte cirúrgico. É o tamanho da cirurgia. O que a gente poderia fazer em nível ambulatorial, nível de clínica, sem que houvesse nenhum tipo de problema? Primeiramente, precisaria ser uma clínica com uma autorização para funcionamento e realização do procedimento. Sim, porque tem todo um aval de bombeiro, de vigilância sanitária, tem tem todos os protocolos para procedimentos até minimamente invasivos serem realizados. Sem dúvida. Procedimentos de pequeno porte podem ser realizados em nível de clínica, de ambulatório, sem que haja problema para o paciente, desde que, conforme a gente disse, a clínica ou ambulatório esteja habilitado para aquele procedimento. Então, geralmente, são cirurgias realizadas sob anestesia local, em que você não tem necessidade de sedação, não tem necessidade de uma anestesia geral. Quando a gente já está falando em sedação, anestesia geral, nós estamos falando de um nível de porte médio para grande, e que você tem uma necessidade de toda uma estrutura que já é um nível hospitalar. Até então, porque é importante sempre ressaltar que toda cirurgia, às vezes a pessoa fala assim, eu mesma, gente, eu sou paciente também, né? Outro dia eu fui fazer uma laparotomia e aí o médico falou, não, Duda, fica tranquila, tal. Mas assim, a gente que trabalha nessa área, e eu até falei para ele, doutor, toda cirurgia tem risco, né? Porque eu também fico querendo a tranquilidade de falar assim, não, fica tranquila, essa cirurgia é super simples. Não, toda cirurgia de grande porte, ela tem os riscos, tem que ter todos os cuidados, tem que ter toda a estrutura, porque a resposta, de repente, do paciente no ato cirúrgico pode depender muito dessa estrutura preparada para atender, né, doutor? Exatamente. O que o médico tem que tentar se precaver juntamente com o paciente são as coisas evitáveis. O que é evitável? O paciente não pode operar com uma coagulação alterada. Então, isso é verificável no exame de sangue. O paciente não pode operar com uma anemia
moderada, grave, o paciente não pode operar com uma alteração cardíaca. Então, os exames pré-operatórios são básicos para a identificação desses problemas. Agora, a gente está falando do pré. Mas e o pós? E como que funciona o pós-operatório? Porque, por exemplo, a pessoa operou, vamos colocar uma situação desse momento, quarentena, as pessoas quase não indo ao hospital, a telemedicina entrando em prática aí, que vai auxiliar em alguns casos, ela não substitui consulta presencial e nem atos médicos, né? Como eu falei ontem com o médico numa entrevista. Como funciona o pós-operatório em fase de quarentena, doutor? Desses casos? O pós-operatório praticamente não teve mudança nesse período de quarentena, porque a paciente já precisa realmente ter o repouso em casa, então ela já teria que evitar a exposição a outras pessoas, sair de casa, tem que ter esse resguardo físico e ela vai apenas retornar no consultório do médico, não tem necessidade de ir ao ambiente hospitalar novamente no período pós-operatório, a não ser que haja algum tipo de complicação, mas que é a pequena minoria dos casos, graças a Deus. Não, e agora com a telemedicina também, a paciente liga, olha, doutor, estou sentindo isso ou aquilo, procura se orientar antes de realmente ir direto para o hospital, né? Exatamente. Isso nós cirurgiões plásticos, estamos habituados a fazer há muitos anos, na verdade, né? Com certeza. A maioria dos cirurgiões plásticos se coloca à disposição e em contato com a paciente o tempo todo, porque surgem pequenas dúvidas ou grandes dúvidas que não necessariamente podem aguardar até o retorno no consultório. Então, o médico geralmente responde no mesmo dia para a paciente essas perguntas e facilita muito o contato e evita que a paciente tenha que sair de casa. Doutor, eu quero agradecer o seu tempo, a sua disposição em trazer um assunto tão importante para as pessoas que acompanham a Duda Rodrigues, que acompanham esse Minuto da Saúde, o Saúde Você, que eu faço também na Rede TV, na Rede Brasil. Falar de saúde realmente é muito importante, é o nosso bem mais precioso no momento em que as pessoas hoje estão adotando hábitos simples, como apenas lavar as mãos para a prevenção de doenças. Imaginem outros casos, né? O que a gente não pode fazer, o que a mudança comportamental nessa nova fase não vai fazer de benefício na vida das pessoas. Então, agradeço muito o seu tempo, a sua disponibilidade de trazer esse tema tão importante para quem está em casa. Duda, eu que agradeço a entrevista. Fico à disposição para qualquer dúvida e um ótimo dia para você, para todos os seus espectadores. Com certeza, e pode ter absoluta certeza que vai ter pergunta, o pessoal assiste, tira as dúvidas, faz perguntas, então fica de olho que a produção vai agendar tudo direitinho e o telespectador com certeza vai querer falar, bater papo, porque esse é o nosso objetivo, trazer informação com responsabilidade e respondida por especialistas. Obrigada, doutor! Foi um prazer, Duda. Muito obrigado. Um beijo. Igualmente. Tchau, tchau.